Olá, está começando o nosso Pode Ser para Sempre. E o episódio de hoje, gente, tá muito especial, então vocês fiquem ligadinhos aí. E para apresentar a minha convidada, eu vou contar para vocês um pouco da história dela, para ver se vocês já adivinham aí quem é. Ela formou em 2009 na área de nutrição, abriu o primeiro consultório aos 22 anos, possui 4 especializações, sendo 2 delas no materno-infantil, possui um trabalho todo focado para o atendimento a crianças e às famílias e hoje atende online e domiciliar. Alguém aí chuta quem é? É a Cris Veloso. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada por aceitar aí o meu convite de estar compartilhando um pouco da sua experiência, da sua história de vida comigo. Obrigada pelo convite, prazer é meu estar aqui com você. Gente, eu tô até com colinha aqui hoje, porque tem tanta dúvida, e esse é um problema que eu enfrento tanto na minha casa, que é a alimentação das crianças, e eu vejo vocês também com tanta dúvida que eu anotei aqui. Cris, nos conte um pouquinho sobre a sua história. O que te despertou para essa área infantil? Bom, eu formei muito nova, né? Eu entrei na Uhum, faculdade com 17 anos. Então eu acho que é uma idade difícil da gente escolher o que quer ser sim. para a vida toda, né? Então, eu falo que eu caí na nutrição de paraquedas. Mas aí eu gostei da parte da nutrição, terminei o curso, não quis mudar. E durante o curso eu sempre tive um pezinho na área de materno-infantil. Então, quando eu me formei, ainda era uma área não era muito falada. Uhum, Então eu escutava muito assim: se você for para a área materno-infantil, não dá dinheiro, você tem que atender o público, porque era aquele boom de nutrição esportiva. Então atender adulto, emagrecimento, realmente ia me trazer mais retorno, né, financeiro, e eu precisava ficar também mais conhecida. Então eu fiquei com medo de largar tudo e ir para a área materno-infantil. Então, eu fiquei muito tempo atendendo adultos, atendendo emagrecimento, um tempo na área esportiva também. E de 15 anos de formada, metade eu fiquei assim, até que eu comecei a funilar mais meu público. aham. Quando eu contei ao meu marido que seria você no podcast, ele falou assim: "A Cris me atendeu numa clínica que eu fui buscar emagrecimento lá em Divinópolis uma vez". Logo que eu formei. É. Porque logo que eu formei, eu já abri o consultório. Aham, Mas é aquilo, a gente não tem o retorno, né? Então, eu sim. trabalhava numa clínica. Só que eu tinha que seguir o padrão da clínica, que era dieta de 500 calorias, eu tinha que aceitar a prescrição de medicamento. Então, era complicado por isso, eu não podia ter a minha conduta. Aham, Mas a gente vai amadurecendo, né? sim. E começa a não fazer mais sentido. Aí você começa a procurar mais o seu nicho, a procurar mais onde você se encaixa, né? E como que foi a transição? A transição, a pandemia ajudou muito nessa parte. Porque eu já estava meio a meio. Eu já estava atendendo criança, já tinha mudado meu consultório para deixar ele mais com uma carinha infantil. Aham, Já tinha decorado mais, mas eu ainda atendia o público de adulto. Com a pandemia, eu precisei fechar. Então, eu fiquei muito desesperada, porque eu pensei, eu cheguei até aqui, né? Batalhei para tudo isso e agora eu fecho meu consultório. E aí? Aí eu comecei a atender online. Zero esperança de que o online funcionaria. E o online deu certo, foi funcionando bem, eu consegui lidar bem com as famílias. E uma dificuldade que eu tinha no consultório é que quando eu atendia a criança estava presente. Então eu tinha que concentrar ali em conversar com os pais, fazer a prescrição, a criança aham. ainda estava ali brincando, então era confuso. Aí a pandemia veio, eu fechei e fiquei no online e deu certo, foi bom. E a aceitação dessas famílias, no início, como que foi? As famílias vinham procurar? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente vê que essa parte esportiva é o que atrai muito dentro da nutrição, Ainda assim, né? Tem um olhar muito focado. sim. E eu tive muitas barreiras. Eu tive agências de marketing que falou comigo: você não pode ficar na parte infantil, porque não tem público para isso. Você tem que ficar igual o que estava no auge, né? Que é a Aham. nutrição esportiva e o emagrecimento. Mas não era uma coisa que me deixava satisfeita. Então, pensei, eu vou arriscar e vou focar. Então, eu mudei logomarca, mudei
o estilo de atender, principalmente rede social, que é o maior cartão de visita que a gente tem, né? Sim. Mudando rede social, foi mudando a carinha. Então, as pessoas começaram a me ver mais como nutricionista infantil. E hoje você virou referência na região. 15 anos, né? A gente batalhando, É. chega lá, né? Eu fico muito Referência, porque feliz. quando fala em nutrição infantil é Cris Veloso, não vem outro nome. É desafiador atender criança. Eu Aham. sempre gostei muito de desafios, né? Não é igual adulto. Então, o que eu aprendi na faculdade, eu não coloco em prática hoje. Porque a gente não pode se apegar a números, a balança, Sim. nada disso. Não é cálculo, não é nada, né? Então, hoje eu falo, eu oriento famílias. Então, eu trabalho com orientações. Então, é um trabalho de escuta, de acolhimento, né? Uhum. E, às vezes, lido com a criança também, dependendo. Então, na maior parte do tempo é com as famílias, nem não chega a ser direto com a criança. Não, me identifiquei melhor com as famílias. Aham. Eu acho que é a base, né? A gente Com começa certeza. com a família, a mudança começa em casa. Sim. Aí, dependendo da idade da criança, no online dá para interagir bem. A Aham. criança lida muito melhor com o online do que o adulto. E os bebezinhos eu não preciso acompanhar, assim, Sim. presencial, né? Mas acompanho por vídeo, dou esse suporte todo para as famílias, então funciona bem. Ô, Cris, eu anotei algumas perguntas aqui. E uma, e eu acho que todo mundo enfrenta isso. Quando a criança vai entrar na introdução alimentar, hoje se sabe que o aleitamento materno é até os 6 meses, ele somente, né, sem água, sem nada, continua até os 6 meses? Exclusivo até os 6 Exclusivo até os meses. 6 Se meses, possível, sim. sem açúcar. E aí começam os palpites dos avós, dos tios, dos padrinhos. Ah, mas na sua época não era assim, isso é frescura. Como que as famílias hoje que você atende conseguem lidar com isso? Qual a dica que você dá para os pais diante dos palpites? Hoje eu vejo que as famílias procuram mais a nutrição Aham, do que antes, né? Que ficava, às vezes, só com a consulta mesmo e as orientações do pediatra, né? Então, hoje a família busca mais essas orientações. E, às vezes, traz a avó junto e a avó também já vem com a cabeça aberta para mudar, sabe? Ah, Eu isso acho é isso muito legal. bom. Tem ainda aquela resistência, né? Tem famílias que ainda é difícil lidar, Aham. mas eu vejo muito a procura com a avó cabeça aberta também. Os avós querem participar, entendem que as coisas mudaram e abertos também, né? A escutar, a tentar fazer diferente. Precisa, né? Até porque muitas vezes é os avós que ficam com essas crianças para os pais trabalharem, Sim. né? Então de nada adianta os pais terem essa preocupação se os avós não derem sequência em casa. Os palpites também vêm da família, né? Tem. Então, eu falo que a família. Eu sempre falo assim, numa introdução alimentar, a gente tem que ter informação de qualidade. Uhum, Se tiver informação de qualidade, você consegue conduzir bem uma introdução. Então, se chega um palpite, por que que não pode comer açúcar? Você sabe explicar, a uhum. pessoa vai te respeitar. Viu que você procurou para isso, né? Então, as coisas facilitam mais assim. Sim. Crias, a alimentação da criança, do bebê, ela é diferente do restante da família no início da introdução. Até que idade, até quantos meses que se leva isso? Olha, depende muito. Normalmente, os primeiros 6 meses de introdução alimentar, a alimentação é diferente porque o bebê não precisa comer, né? A gente vai fazer uma apresentação. Então, o bebê vai Hum, conhecer os alimentos, ele vai tocar, ele vai interagir. Tem bebê que não come, tem bebê que come muito, né? Então, fica diferente porque a gente pede para não usar o sal, não que é uma coisa proibida, mas a gente pede para não colocar o sal no início, porque não precisa. Então, uma alimentação mais natural possível, né, separada, os alimentos in natura. Quando completa um ano, a gente aproxima mais da alimentação da família. Aí já pode ser a comidinha da casa, com a mesma textura, os temperos, já pode incluir uhum. na família. Então, de 6 meses até 1 ano, o ideal é apresentar a comida, mas necessariamente, se a criança não se sentir confortável ainda, ela não precisa ingerir. Não, diferente de antigamente, né? Porque Comer a todo custo. força, É. né? Antigamente era o comer a todo custo, É. acabava forçando. E aí a gente tem a geração toda compulsiva, né? Obesidade, seletividade, tem muitas dificuldades alimentares, né? Com isso, adultos, né? Uhum. Principalmente.
Então, hoje a gente toma mais esse cuidado. Não é forçar, na verdade, não é fazer a criança comer. A gente ensina. E ensinar uma criança a comer é complexo, né? Não é instintivo. A criança não vai comer por instinto. Ela vai comer aprendendo. Então, ela vai engolir um alimento a hora que ela se sentir segura. Mas se ela recebe uma colher com um alimento que ela nunca viu na vida, nem sempre ela abre a boquinha. E se ela não abre a boquinha, ela não está pronta para começar a introdução, né? E a criança que é muito seletiva, Cris, que é o caso da minha casa lá. Como que a gente deve agir com essa criança? Tá. Seletividade, a gente pode considerar depois de 2 anos. Na fase de introdução alimentar, é uma fase de aprender, é uma fase que você apresenta, a criança vai interagir, ela vai conhecer. Então, mesmo que ela não aceite, a gente não pode falar, ela não gostou daquele alimento. Sim. Porque ela está aprendendo, né? Normalmente, depois que começa a andar, tem um desinteresse maior pela comida, porque ela vai querer explorar o ambiente. a habilidade nova que ela conquistou, né? Então, às vezes acontece do apetite diminuir depois de 1 ano, é natural. Escolher um alimento ou outro, mas a gente segue apresentando e dá tudo certo. Isso falando de uma criança em desenvolvimento normal. Tem casos de seletividade, que às vezes é alguma dificuldade sensorial, que a gente percebe logo depois do primeiro ano, né? Então, a gente às vezes percebe a criança com uma dificuldade de textura, não pega no alimento. Isso depois de 1 ano tem que ser investigado, caso não evolua. Mas se é uma criança em desenvolvimento normal, não dá para considerar ainda seletividade. A gente está no total controle, né, dessa oferta. Sim. Aí a criança vai para a escola e começa a conhecer ultraprocessado. E se a gente não tem uma base em casa legal, a gente se perde. Perde o que a gente fez na introdução alimentar. Sim. Né? A criança que não quer comer, os pais devem oferecer algo, uma substituição? Eu ofereci o almoço ela não quer. Eu deixo sem nada ou eu dou alguma coisa para substituir? Aquele famoso deixa sem comer para ver se aceita, eu não sou muito a favor, não. Deixar a criança com fome para ver se aceita. Porque eu falo muito com as famílias de conversar com a criança e explicar. Então, a criança precisa entender a dinâmica de uma refeição. Né? Então, por exemplo, existe um horário de café da manhã, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Um horário de almoçar. Então, ela tem que entender esse preparo todo. Então, por exemplo, ela recusou o almoço que foi apresentado. Avalia tudo. Por que ela recusou esse almoço? Ela recusou porque ela está com algum incômodo? Ela recusou porque ela está sem fome? O que foi ofertado está atrativo para ela? Algum motivo ali tem. Tenta identificar. O ambiente está legal? A comida está legal? Né? Então, se você identifica essa recusa, é mais fácil de lidar. Se isso acontece com frequência, a criança está sempre recusando, tem que investigar a rotina toda. O que pode estar acontecendo. O ideal é não ofertar nada. Né? Por exemplo, não quis comer, ela ganhou uma guloseima ou ela ganhou um lanche que ela escolheu. Não, porque você perde aquela dinâmica, aquela rotina ali, né? O ideal é conversar, deixar a comidinha guardada, explicar para a criança, observar a próxima refeição. Ótimo. Para não ter troca, né? Isso. A mãe, eu vi que você trata também de gestante e lactante. O que a mãe come durante a gestação pode influenciar no paladar dessa criança? Pode. Pode? Pode. Hoje tem estudos que falam que o paladar do bebê é formado na 16ª semana gestacional. Eu comia tanto jiló, meus meninos podem nem ver. Mas comia de bebezinhos? Comiam. Comia Eles na introdução comiam alimentar. de tudo. Tá vendo? A gente perde, né, a gente inicia essa seletividade, acaba se perdendo na fase depois dos 2 anos, quando vai para a escola. Eles comiam de Comia tudo. de tudo. Mas às vezes você observa, na maioria das vezes, né, uma gestante com um paladar muito pro doce. Normalmente a criança vai também pro paladar muito doce. A formação do paladar acontece na gestação. Nossa, eu amava amargo. Eu precisava comer coisa amarga. E o jiló... Na grande maioria das dia. vezes vai, né? Agora, a lactante, o que você come durante a amamentação, passa para a criança através do leite, né?
Criança, esse aí capaz vai até me xingar. Hum. Mini chicken, salsicha, presunto. Eu vejo que hoje é muito comum em muitas casas. Como a gente começar a tirar isso das crianças que estão adaptadas já com esse tipo de alimentação? Os ultraprocessados. Os ultraprocessados. Práticos na correria do dia a dia, né? Sim. Prático para as famílias. Não é tirar por completo. Você pode fazendo trocas. Avalie a rotina toda da criança primeiro. Como é que tá essa rotina, sabe? A criança só se alimenta disso, aí é preocupante. Mas a criança come outra coisa, mas também come isso. Então tem que avaliar a rotina toda. Então, por exemplo, você você compra sempre um saquinho de batatinhas pré-fritas, que é só colocar no air fry ou no forno, Sim. você consegue fazer rápido, né? Você consegue adaptar. Se você compra a batata mesmo, corta, tempera e coloca na air fry, você consegue fazer. Não tem a crocância, né? E a textura que a outra tem. Então pode estranhar por isso. Mas assim, a gente tem o controle do que a gente coloca dentro de casa para a criança. Sim. Né? A responsabilidade é total nossa. A gente não tem controle se a criança vai comer ou não. Mas o que a gente põe, o industrializado que a gente compra, a gente tem esse controle. Essa é a hora, gente, do puxão de orelha. Para mim e creio que para muita gente aí. Não é? Mas eu entendo também, tem que adaptar tudo no atendimento familiar, né? Porque a rotina dos pais é muito importante. Lá em casa nem não foi pela rotina. Como o Augusto não come carne, né? Peixe, tem dia. A única coisa que ele come é peixe ou frango, que eu vou até te perguntar aqui, da gente mentir para a criança. Né? Ele come peixe. Aí que eu comecei a fazer, comprar o filé de frango, eu corto e falo com ele que é peixe. E ele aceita, e ele come. Mas se eu contar que é frango, ele não come de espécie nenhuma. Tá errado mentir? Quantos anos ele tem? 7. E por que ele não come frango? É dele. Nós temos roça. E já chegou em casa de vô que viu limpando um porco, porque tinha acabado de matar um porco. Viu a avó despenando uma galinha. Então, não come. Só peixe. Só o peixe. E se for comprado, se for um peixe pescado da lagoa e ele vê tirando o peixe da lagoa, ele não come. O peixe de saquinho de supermercado vai. Se for do saquinho de supermercado, que ele não viu, vai. Né? Isso. Tá. O mentir é complicado porque é conforto só seu. Sim. Tipo assim, ele come frango. Ele sabe que ele come frango? Não sabe. Não sabe. Então é conforto seu. Então se for pegar em questão de nutrientes, proteína animal. Ele come ovo. Muito, muito ovo. Ele come o peixe. Isso. Carne, frango, não. Não. Pois é, então ele tem a proteína animal já que ele come, né? Que isso é dele. Tem 7 anos. Então, 7 anos você já tem um paladar formado, uma opinião formada. Então, eu acho que escutar a criança. Pode ser uma fase de recusa do frango? Pode. Talvez, por livre, espontânea vontade, ele decide comer de novo. Mas eu já atendi crianças de 4 anos que não querem mais comer carne. Aí eu perguntei, de frente pra criança, mas por que não? Porque é um bichinho, não quero. E a Helena ama. E ele induz a Helena que não é pra comer. Então, o dia que ele fala assim, Helena, isso é carne, não come. Ela empurra e fala assim, mamãe, hoje eu não quero. E a Helena tem qual idade? 4. Ainda é influenciada, né? Ainda é influenciada. Talvez Helena daqui um tempo, por gostar, volta a comer, né? Pelo paladar. Mas aí, já no caso dele, eu gosto muito de escutar a criança e respeitar. Então vai ser só... Porque se algum dia ele descobre que ele tá sendo enganado e que ele comeu frango esse tempo todo enganado, ele perde a confiança. Né? Qualquer outra coisa que você for tentar com ele depois, ele vai ficar com o pé atrás. Né? Um alimento recusado que você tenta colocar, ele vai achar. Estão me enganando, tá misturado, isso aqui não é isso, né? Cris, coloquei aqui para você contar um caso de sucesso para nós, de alguma criança que tinha mais dificuldade, que os pais estavam tendo, né, mais dificuldade de lidar com essa criança e que foi para você e que você conseguiu ter ganho significativo. Olha, deixa eu pensar aqui. Eu vou contar 2 casos que eu acho que são interessantes. Um é de uma menininha, foi inclusive um atendimento online. É de uma menininha que tinha mais ou menos uns 8 anos. E ela tem uma paralisia e ela não anda.
E a menininha tava muito magrinha, precisava suplementar, então a gente tinha que trabalhar muito suplementação com ela. E ela não gostava de comer, de maneira alguma, sabe? Fazia vômito, não gostava mesmo. E a mãe muito preocupada, porque uma criança que não come é preocupante. Uma criança que não come ainda perde peso ou não Sim. cresce, é mais angustiante ainda para a família, né? Sim. Então eu não julgo a família que tenta a todo custo fazer essa criança comer, misturar alguns alimentos, enganar a criança, porque é desesperador. Às vezes é no momento de desespero, É desesperador. né? É. Ou dá qualquer outra coisa, né? Sim. Entra com alguma guloseima, ultraprocessado, porque é o que a criança aceita. Sim. E essa menininha não aceitava nada de forma alguma. E eu sempre atendia a mãe. E foi quando eu falei com a mãe, eu posso conversar com ela? A gente coloca no vídeo, você sai do ambiente, fica à vontade, eu e ela e tal. E a mãe falou que podia e tal. Então a gente combinou e colocou essa menininha. A menininha tinha uma atividade física de manhã, que ela tomava o café da manhã que os pais ofertavam. Os pais queriam que ela comia tais alimentos. Por exemplo, um leite com alguma coisa e um pão, que é cultural nosso, né? Sim. Café da manhã é isso. E a menininha acabava aqui para atividade física, já chegava até a vomitar. Então, quando tem isso, quando tem esses incômodos, preocupa muito, né? Questão de vômito, preocupa bastante. Então, a gente tem que investigar isso. Conversando com ela e escutando, por isso que eu falo quanto é importante escutar a criança. Eu perguntei para ela, falei, fulana, o que você gosta de comer de manhã? Tava só eu e ela no vídeo. Aí ela falou comigo assim, eu gosto de comer arroz e couve. Eu falei assim, arroz e couve é o alimento que você mais gosta? É. Eu falei assim, mas quando você acorda de manhã, você tem vontade de comer arroz e couve? Tenho. Falei, tá bom. E aí a gente foi ajustando. A menininha tinha o paladar para comida. Só que os pais achavam um absurdo, vai dar couve de café da manhã, né? E se você for pensar que nutriente tem ferro, o arroz é o carboidrato. Sim. Então você vai dar isso para criança. Começaram a fazer essa mudança e a menininha comeu. E aí os pais falaram, realmente, escutar é muito importante, né? Então eu achei isso muito simples, mas de um sucesso muito grande, sabe? De mostrar que se a gente escuta a criança, a gente consegue evoluir bem com ela, né? E a gente, às vezes, tem essa percepção, né? Que por ser os pais, a gente tem que tomar a decisão. Não é a gente que vai ingerir, né? Então, a gente, muitas vezes, acaba querendo realmente forçar o outro a comer algo que a gente gosta, ou que a Quantidade. gente entende. Quantidade, principalmente, né? Antigamente tinha muito aquela crença também, né, Cris? Não pode sobrar um bago de arroz no prato. Isso, raspar o prato. E a gente comia, às vezes, eu lembro assim, de sentir por aqui de cheia e ainda comendo, porque não podia sobrar comida no prato. Isso, o chinelo do lado, né? Tinha que raspar o prato. Era muito cultural, né? Muito. Ainda a gente vê um pouco disso. Aham. E ainda a gente vê... Porque é muito difícil você criar um filho, você traz bagagens, né? Sim. De como você foi criada. Então, você cria um filho da forma que você foi criada. É difícil quebrar isso. Muito difícil. Então, você traz essa cultura. Então, às vezes, eu vejo muito... Eu falo mães porque é raro, infelizmente, o pai participar. É raro. Eu atendo mais mães. No vídeo, mesmo que a gente marque um horário online, é raro o pai participar. E eu vejo mães muito angustiadas nessa questão, sabe? De o que trouxe, às vezes, uma dificuldade alimentar no passado, inconscientemente passa para a criança, né? E isso é uma dificuldade muito grande mesmo, né? No outro episódio do podcast, nós batemos muito nessa tecla da participação dos pais, né? Nesse, de novo, e eu acho que em todas as áreas ainda, os pais deixam um pouco a desejar nessa participação. As mães sempre estão mais à frente, né? Sempre estão. E eu falo que é muito difícil. Eu fiz uma postagem hoje falando sobre isso. E os dois precisam andar lado a lado, porque não resolve a mãe vir, a mãe buscar informação, a mãe se abster de querer realizar essa mudança, mas se o pai não comprar essa ideia. Sim, senão a mãe tá sozinha nessa A mãe luta, está né? sozinha, né? Então, quando a criança negar algo e se o pai vier e der, é trabalho perdido. Sim, e muitas vezes o pai é a referência para a criança. Sim. Por exemplo, o pai chega em casa a tal hora, ele come determinado alimento, a criança quer. Por quê? O pai ficou longe o dia todo e a criança quer imitar aquele momento. Sim. Então, é referência, né?
tem que estar junto nisso. E os pais são exemplos, né? E na É. alimentação não tem como fugir disso também. É. Então a gente acaba conseguindo sim arrastar os nossos filhos pelo exemplo também do que eles veem a gente comendo, a gente ingerindo. Uhum, isso mesmo. Por isso que tem que trabalhar o núcleo familiar todo, né? Todo, atender a família, É. né? Cris, refrigerante zero açúcar. Tá na moda as nutricionistas postarem o quê? A latinha normal, a latinha zero açúcar, como se a latinha zero açúcar pudesse consumir, que ali é zero calorias. Uhum. O que você me fala sobre isso? Vou falar do refrigerante, depois eu vou voltar no outro caso que eu esqueci de Tá. falar, que são 2. Refrigerante. Primeiro, o atendimento infantil é muito diferente do atendimento de adulto. Aham. E às vezes eu atendo a família que pai e mãe fazem já dieta e já vem com essa mentalidade para a criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, de não rotular as coisas saudáveis, não saudáveis, isso Sim. engorda, isso emagrece, né? Porque a criança não vai fazer uma dieta. Uhum. Ela vai aprender a comer, ela vai ter um cardápio, né? Sim. Agora, a questão do refrigerante, e, em geral, para todos os alimentos diet light, zero, tem que tomar muito cuidado, porque se tira o açúcar, aumentou alguma outra coisa. E, maioria das vezes, aumenta sódio, Uhum. ou adoçante artificial, né? Ou adoçante artificial. Então, você melhora para um lado, piora para o outro. Uhum. Então, se vai consumir alguma coisa, consome a versão normal. É igual chocolate. Se vai consumir um chocolate, é melhor você escolher um tamanho menor de um chocolate mesmo, do que você pegar uma versão cheia de adoçante, que às vezes é artificial. Claro que tem versões melhores, né? Mas a gente ir pro lado mais natural possível é melhor, Uhum. né? Você ia voltar no caso. No caso, que é outro de sucesso que eu considero uma família muito bem informada, pai e mãe muito bem informado. Uhum. Esse pai e mãe participaram. Eu acho legal quando participa. Primeiro filho, né? Então, expectativa 1000 para introdução alimentar, né? Sim. Prepararam tudo, aí marcaram a consulta e tal. E o bebezinho não comia. E o bebê foi comer com 11 meses. Nossa. 11 meses. Então, se você for pensar, se você não tem informação, você acaba forçando esse bebê a comer, né? Então, teve momentos que os pais ficaram muito angustiados. Porque os bebês que comem, as famílias colocam no Instagram. Então, aparece os bebês que comem, né? Os que Vem não a comem, frustração até de você não vê. preparar esse alimento, né? Porque prepara o alimento separado para a criança. É, 4 meses, 5 meses tentando e a criança não come. não come. E tava no leite materno. Então, a gente sabe que até 1 ano, né, esse leite materno supre todos os nutrientes. Aham. É o conforto da criança. Então, não é desmamar para comer. Então, fui orientando a família, fomos caminhando. Deu tudo certo. O menininho aproximou de 1 ano e começou a comer porque se sentiu confiante, né? Os pais ficaram satisfeitos. Tiveram até outro bebê depois, mas já preparados, né? Caso tivesse a recusa, Sim. dessa vez já estavam sabiam. preparados. Então, isso eu Imagina. uso muito de exemplo também, porque às vezes a expectativa da introdução alimentar é muito alta, Sim. né? E não tem que comer. Então, isso também achei interessante. Muito, né? Eu, por exemplo, não sabia que a criança tem até 1 ano. Eu Pra achava aprender. que 6 meses tinha realmente que começar a comer mesmo. Se não come, a gente acaba forçando, Sim. né? Criança que come muito doce, Cris, como os pais podem começar a fazer essa substituição e tirando o doce mesmo e colocando algo que seja mais saudável? Tem que observar primeiro, porque se você tira o doce todo que a criança come Aham. e libera num dia do final de semana, por exemplo, como que a criança reage? Porque eu já atendi crianças que no final de semana querem comer tudo que vê pela frente, porque é liberado o dia do doce. Aham. Então são volumes grandes de comida, ou começa a comer escondido, porque se é proibido em casa, eu vou comer aqui e ninguém vai ver, né? Então tem que avaliar isso. Às vezes colocar porções menores durante a semana, Uhum. após o almoço, ou no lanchinho da escola tem alguma coisa, ou libera de vez em quando um ultraprocessado, alguma coisa assim pra criança Uhum. levar, pra ela ficar igual o amiguinho também, né? E ir observando. Não dá pra tirar e ser radical com a criança. Né? Não dá pra... E também é social também. A gente controlar e tirar todo o açúcar, as outras crianças comem. Sim. Um aniversário, por que seu filho não pode comer açúcar? Né? Isso falo depois de 2 anos, que a gente perde um pouco esse controle. Então, analisar, né? Tudo é o equilíbrio. Então você acha que um pedacinho de doce todos os dias não teria problema, desde que o restante dessa alimentação fosse bem manuseada?
se esse doce faz falta para a criança, principalmente se é hábito dos pais, Aham. né? Pega um doce mais natural possível, né? Então, às vezes um chocolate que é chocolate mesmo, porção menor, um doce às vezes de fruta, né? Uma Sim. paçoquinha que não é diet, mas é tradicional, e vai controlando. Agora, se não faz falta, não precisa colocar não, Uhum. né? E quando que eu devo preocupar realmente com a alimentação dos filhos, né? Quando que eu devo procurar ajuda? Chegou num ponto e tá insustentável sozinho. Eu acho que quando você considera que as refeições da sua casa estão tensas. Por exemplo, você vai servir uma refeição. Você já inicia essa refeição preocupado se o seu filho vai comer, se vai ter briga, se vai ter qualquer momento ali conturbado, já Uhum. é hora de você ligar um alerta. Alguma coisa não tá legal. E aí, investiga a rotina toda, ajusta o que for preciso. Então, nesse sentido. E claro, né, quando a gente percebe aumento de peso, baixo crescimento, né, do desenvolvimento da criança, também é um sinal de alerta pra gente. Falando em aumento de peso, Cris, eu estava lendo uma reportagem hoje falando que até 2035 estima-se que 50% das nossas crianças vão ter obesidade. Como que você vê isso, né, na sua rotina mesmo do dia a dia, as crianças que você atende? Eu tenho uma certa dificuldade em lidar com crianças em idade escolar, mas a dificuldade de lidar com as famílias da criança em idade escolar. Aham, E quando eu tinha um consultório presencial, as famílias levavam essas crianças e a criança ia até o consultório, ela subia na balança, né, recebia ali o cardápio dela. Agora no online, eu peço para a criança não participar, sim. porque a responsabilidade é dos pais. Então eu tenho dificuldade de que esses pais deem continuidade, porque a responsabilidade é toda deles. Então, será que estão realmente dispostos a mudar os hábitos da casa? Então tem que começar ali. Então, muitos querem, não conseguem por vários motivos, né? Rotina, histórico. Então, são vários motivos que eu vejo que eles não dão tanta continuidade. E você vê a criança comprometida. Porque quando eu faço contato primeiro com os pais, né? Então, a gente organiza a rotina. Depois eu faço um contato único com a criança para conversar o que é necessário. Aham, Então, a gente conversa só o que precisa, só ajusta o que precisa. E você vê que a criança fica entusiasmada. Mas depois, naquela rotina, por vários outros motivos, não dá continuidade. E não depende só da criança, né? às vezes pela facilidade do Pela que facilidade. oferecer, né, pela correria do dia a dia, os pais acabam Sim. eles mesmos quebrando. E compreensível, né? Sim. É compreensível pela correria, pela rotina, pela praticidade, Uhum. né? Pelo os excessos, né? Dos fast food, todas as coisas que a gente tá em fácil acesso a tudo isso, né? Sim. Mas nós somos responsáveis pelas crianças, né? Então a gente tem que pensar nisso. O futuro É. delas depende da gente, né? Isso é algo que eu falo muito, né, porque tudo começa a partir de nós. Sim. O exemplo somos nós em tudo, né, É. desde o autocuidado até o que eu me permito sentir, o que eu me permito passar. Então os nossos filhos têm a gente como exemplo em tudo. Então tudo começa a partir da gente, né, não tem como eu querer que o meu filho tenha uma alimentação boa, se eu entro para dentro do banheiro para comer chocolate escondido dele, porque isso acontece, Uhum. né. Às vezes os pais querem que os filhos tenham uma alimentação boa, mas os pais não seguem isso. Então, como que eu vou querer mudar a rotina dentro da minha casa se eu mesmo não sigo? É muito complicado. Depende da gente, mas quando eu falo isso, não é que a mudança tem que ser 8 ou 80. Aham, São pequenas mudanças. Então, por exemplo, uma família que não faz nenhuma refeição com as crianças em casa, nenhuma, pela rotina de trabalho mesmo. Estrutura um final de semana, um café da manhã em família. Sabe, não precisa ser radical, você não precisa ter a comidinha do jantar todos os dias, aquele pratinho colorido, não. Mas tenta ter menos ultraprocessado, mais comida de verdade. aham. Né? Então, são pequenas mudanças que você já vai fazer a diferença. Porque se a gente não preocupar com a criança, quem vai preocupar com ela? É. Se não somos nós pais, quem vai preocupar, né? Quem vai cuidar dessa criança no futuro? Sim. Lanche escolar, e é o que você citou aí, né, pela facilidade que muitas vezes os pais buscam de mandar um lanche que seja prático, que seja fácil de fazer. Quais as dicas, quais as mudanças que você acredita que pode acontecer para ter um lanche mais saudável? Não ser radical. Porque depois que a criança vai para a escola,
ela começa a conhecer os ultraprocessados. Então, você Sim. vai com a criança no supermercado e ela já sabe a embalagem de um biscoito, a embalagem de um suquinho, ela já Sim. conhece, né? Porque foi apresentada a isso. Então, não ser radical. Enquanto funciona você fazer os seus lanchinhos caseiros sem açúcar lá da introdução alimentar e colocar na lancheira e a criança está aceitando, ótimo. A partir do momento que a criança começa a trocar com um coleguinha, Uhum. ou a questionar por que que o meu amiguinho leva um salgadinho de pacote e eu não posso levar, né? E aí você já liga um alerta. Então eu sempre oriento assim, 5 dias da semana é o lanche da criança. Se você for pensar num mês, são muitas refeições. Sim. Então se você coloca 5 dias da semana de guloseima, a base ali da alimentação da criança vai ser isso, né? Então em 5 dias, tira um dia para ser um lanche para a criança escolher o que ela quiser. Um lanche livre. Ela escolhe. Os outros 4 dias, equilibra. Mas não precisa ser nada mirabolante. Um bolinho que você faz, deixa congelado. Um pãozinho Uhum. de sal que você coloca uma manteiga já tá melhor do que um ultraprocessado. Né? Qualquer receitinha caseira que você faz ali, já coloca, tá bom. Já modifica muito, não precisa ser nada radical demais. Ótimo. E pra gente finalizar, Cris, eu coloquei aqui uma brincadeira. Eu vou te falar 2 opções e você vai me falar entre essas 2 qual é mais saudável para as nossas crianças. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Açúcar? É pra eu explicar por quê? Pode. Adoçante se a criança for diabética. Então, só em caso de... De diabetes. Mesmo uma obesidade, você consegue controlar muito o açúcar. Aham, Porque você não precisa adoçar. Você não vai dar suco em excesso para criança. sim, A maioria do suco você consegue dar sem açúcar. Onde mais você usaria um açúcar? Num bolo? A criança não vai comer bolo todo dia. sim. A criança precisa de comida. Almoço, janta, frutas. Então o açúcar, ele vai entrar esporádico quando precisar. Arroz ou macarrão? Os dois, porém nunca sozinho. Sempre arroz ou macarrão com uma proteína, carninha, frango, peixe, ovo e um legume. Então, você dá um prato de macarrão branco para a criança, ela come e vai ficar com fome rapidinho. Aquilo ali é Uhum. caloria vazia. Se você põe um macarrão com carne moída e um molhinho de tomate caseiro, ou mesmo tomatinho picado, você nutriu mais essa criança. Um arroz colorido nutre mais que um arroz branco sozinho. Sim. Refrigerante ou suco? Suco. Esse eu acho que não Natural. precisa nem explicar, né? Mas o excesso também não é legal. Tanto que a recomendação da Sociedade Brasileira e Americana, né, de Pediatria, não recomenda o suco em excesso por causa de obesidade infantil. Então a gente tem limites de Devido à suco. obesidade. Obesidade infantil. Então a gente tem limites de suco. Aham. Vitamina ou um leite com achocolatado? Depende muito do achocolatado, né? A vitamina você vai colocar, a fruta vai ficar, de certa forma, mais nutritiva. Mas tem achocolatados também que é legal. O chocolate em pó, por exemplo, que vai cacau mais açúcar. Uhum. Não só o cacau 100%, porque eu acho difícil quem consegue tomar só o cacau 100%, né? Mas você coloca um cacau 50%, também fica legal, né? E come a fruta separado. Tem que avaliar esse contexto também. Bolo ou salgado? Aí vai do salgado. O salgado é assado, qual que é a massa? Geralmente a massa vai mais gordura, Uhum. né? O bolo vai mais óleo, então tem que observar ingredientes também. Fica um meio a meio ali de equilíbrio também. E janta ou um lanche? Jantar, sem dúvida. Criança precisa de comida. Então, se você oferta para a criança almoço e janta, você dá os nutrientes que a criança precisa, além de matar a fome dela. Pode até vir um lanche depois antes de dormir, mas garante o jantar, porque aí você dá todos os nutrientes que a criança precisa. Gente, e aí? Nós precisamos mudar muita coisa, não precisamos? A começar em mim, viu? Fiz aqui uma lembrancinha para você, um pano de prato Ah, que lindo. para você utilizar nas suas receitas lá da sua casa. Adoro. Queria muito te agradecer por ter aceitado o meu convite Obrigada. de estar aqui. Para mim foi muito esclarecedor e eu tenho certeza que foi esclarecedor para muita gente, né? Eu agradeço também a participação. É um assunto que eu gosto muito de falar. Fiquei muito feliz com o convite. Desejo muito sucesso. Muito Que a obrigada. gente possa atingir muitas famílias com essas Amém. informações, né? Amém. E eu gostaria de agradecer, gente, a Vitrine, mais uma vez, pela parceria, né? Que está sempre me vestindo aqui nos podcasts. Fiquem ligadinhos e tem muita coisa boa vindo por aí ainda.
Meu muito obrigado.